Olá, boa noite. Olha eu aqui outra vez. Deixa eu pegar aqui a caneta, caiu. Consegui. Peguei a caneta. Então, gente, estou eu aqui de volta com vocês. Glórias ao nosso Senhor, né? Glórias a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma noite. Ontem eu falei sobre o Domingo de Ramos, né? Sobre a Páscoa, que é amanhã, a Páscoa, né? Dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes, né? Que sabemos que amanhã é dia de comemoração. Vamos comemorar a ressurreição do nosso Pai, né? Que tanto sofreu por nós na cruz, né? Ele passou muitos problemas por amor a nós, né? Para trazer a salvação para a humanidade. E hoje nós estamos aqui sempre buscando, né, lembrar, né, dos acontecimentos, né, de todas as coisas que aconteceram naquela época, né, e que ficou marcada, né, marcou nas nossas vidas até os dias de hoje, não é mesmo? E até os dias de hoje nós vivemos sempre lembrando, né, desse Deus maravilhoso que sofreu muito por nós, não é mesmo? Mas o importante é o significado que tem o dia de amanhã e o significado que tem a Semana Santa em si, não é mesmo? Então hoje eu vou falar aqui com vocês do capítulo de número 36, né, que nós paramos por aqui. Vamos dar continuidade ao capítulo de número 36, o capítulo do livro do profeta Jeremias, né? Hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 36. Gostaria muito que vocês prestassem atenção, se colocassem aí num lugar bacaninha e um lugar onde vocês possam realmente prestar atenção, focar aqui no assunto, tá bom? Então, gente, mas eu gostaria muito que você que está chegando aí, você se inscrevesse no canal, tá bom? Seja um evangelizador, venha participar conosco aqui dessa reunião que nós fazemos todas as noites aqui, nos reunimos aqui para a gente estudar, ter entendimento da palavra do livro do profeta Jeremias, tá bom? Gente, eu gostaria que vocês não reparassem o meu estado. Hoje eu não tive muito tempo assim de me cuidar, não. Eu tive mais para cuidar de outras pessoas, mas de mim mesmo quase não tive tempo, né? E vocês não reparem, assim, não consegui me arrumar muito hoje, assim, me arrumar um pouquinho, não muito, né? Me arrumar um pouco, porque eu sou realmente vaidosa, mas não tive tempo. Mas Deus não permite que eu saia daqui sem passar para vocês o que eu vim passar para você, trazer sempre uma palavra amiga, porque assim, nós que somos de Deus, né, somos filhos do Criador, nós não podemos deixar de falar do Senhor, né? Nós não podemos deixar de buscar ao Pai, de estar na presença dEle, de agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Desde quando a gente amanhece o dia ao anoitecer, né? Nós temos, passamos por tantas coisas durante o dia, né? Cada dia é um aprendizado, é uma coisa nova que acontece e a gente vai se ajustando, né, aos acontecimentos. Nós vamos nos ajustando. Então, Deus, Ele sempre dá um jeito de nos ajudar e Ele não deixa nos faltar nada. Ele mesmo disse que nunca deixará faltar nada para a gente. Apesar, mesmo que a gente passe por N tribulações, coisas aconteçam na vida da gente, Ele vai estar sempre presente nas nossas vidas para nos abençoar, para nos direcionar o caminho que devemos seguir e nunca vai nos deixar só. Desde que a gente o busque, né? Nós precisamos buscar ao Pai, estar na presença do Pai, tá certo? Estar na presença do Pai é que nos fortalece. Ouvir a palavra do Senhor é que nos fortalece, né? Nós precisamos ouvir a palavra.
para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente possa se fortalecer, tá bom? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. Depois você vai ver uma mãozinha assim, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, do que você ouve, do que você vê, tá bom? No final, você faça a gentileza de compartilhar e convidar uma pessoa para participar dessa pequena reunião que nós fazemos todas as noites aqui. A gente se reúne aqui, eu venho aqui com todo o meu amor, com toda a minha dedicação para passar para vocês aquilo que Deus coloca aqui no meu coração, aquilo que Ele estabeleceu aqui dentro de mim. Então, eu venho aqui com toda a satisfação, posso estar cansado o que for, mas eu venho aqui passar para vocês aquilo que Deus colocou aqui para mim. Então, hoje eu vou falar sobre o rolo de Jeremias que é lido lá no templo, Nós falamos lá atrás de muitas coisas, das promessas de paz e de prosperidade, lá no capítulo 33, nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre o futuro de Zedequias, e depois falamos das ameaças de Deus por causa do povo que estava escravizado, e também da obediência dos recabidas, aquele povo que era um povo que vivia. Eles não tinham local certo de moradia, Eles viviam no deserto, assim, em tendas, quero dizer, eles viviam em tendas e fora da cidade. Eles não viviam no meio de toda a população na cidade. Eram povos que viviam fora da cidade, mas eram povos extremamente obedientes ao líder deles, lembra? Que eu li sobre isso, falei sobre isso, nós paramos aí, quando falamos sobre o Jonadab, Jonadab, isso. Falamos sobre Jonadab, que era o líder desse povo, que a palavra de Jonadab ficou validou por muito tempo, mesmo depois dele ter morrido, Ele deu uma ordem àquele povo que eles não tomassem vinho, que eles não, tanto homens, mulheres, e que eles não tomassem vinho e fizessem também jejum, que eles não podiam compartilhar esse tipo de coisa. Então, e outras ordens que foram dadas, que eles também não vivessem em cidade, mas que eles vivessem em tendas. E aquele povo foi muito obediente ao líder deles, Então, Deus dos exércitos, Deus de Israel, vai e diz, mostra para Jeremias, para mostrar como que aquele povo era em relação ao povo de Judá, o povo de lá que era um povo, os moradores lá, que eram os moradores de Jerusalém. Então, o povo lá era um povo desobediente, enquanto deixa eu lembrar aqui, os recabitas, esse povo, era um povo de extrema obediência. Então, ele botou esse povo como exemplo. E aí as coisas foram acontecendo. O Senhor dos Exércitos disse que o povo era obediente e que Deus então nunca deixaria faltar, para o homem para Jonadab, que era filho de Recabe, que estava na presença dele todos os dias. Estava sempre na presença de Deus. Então aqui eu vou falar hoje sobre o rolo de Jeremias, que Deus deu uma ordem a Jeremias que escrevesse todas as profecias. Então ele escreveu muitas profecias e foi um rolo enorme. E aí diz assim, no versículo 1: Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado, de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias até os dias de hoje. Então, ele diz assim no versículo 3: Porventura ouviram hoje da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Neerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê a palavra do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm às suas cidades, as lerás. Então ele pediu para que fosse lido, né, no templo. Eu vou ter que pular um pouquinho alguns versículos, porque é bem grande e nós temos pouco tempo. Vamos pular aqui para o versículo de número 11. No versículo de número 11 fala que: E ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, deu à casa do rei a câmara dos escribas. Eis que todos os príncipes estavam ali, assentados, a saber, Elisamar, o escriba, e Delaias, filho de Semaias, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. Então, todos esses nomes que eu citei aqui eram príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouviu quando Baruque leu o livro ao ouvido do povo. Vamos pular aqui para o versículo de número 17. E diz assim: E perguntaram Baruque, dizendo: Declara-os agora como escreveste da sua boca todas essas palavras. E disse-lhes Baruque: Da sua boca ele lhe meditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes de Baruque: Vai, esconde-te, tu és Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Então o rei manda chamar todo aquele povo. Então eles foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisamar, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então ouviu o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisamar, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Então ele estava ali se aquecendo, né? E aí vamos ler aqui no versículo de número 26, que fala que antes deu ordem ao rei a Jeramel, filho de Ramaleque, e a Seraias, filho de Azireu, e a Selemias, filhos de Abdeu, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então foi dada uma ordem que eles teriam que prender o escriba, né, a pessoa que escreveu, e também o profeta Jeremias. Então veio Jeremias a palavras do Senhor depois que o rei queimara o rolo. Aqui eu já adiantei um pouquinho, tá? No versículo 27. Depois que o rei queimara o rolo, com as palavras de Baruque, que as palavras de Baruque escreveram da boca de Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. Então, Jeoiaquim, que era o rei de Judá, mandou queimar o rolo
o rolo que foi lido, né, diante deles lá. E aí, olha o que vem dizendo no versículo de número 30. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e deu-o a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras. Veja bem, gente. Então Deus deu uma ordem para Jeremias, que ele escrevesse todas as profecias num papel. Mas só que Jeremias estava preso e ele não tinha como, ele tinha como escrever, mas ele não tinha como pronunciar todas aquelas coisas que havia escrito para o povo e para os príncipes, né? Para o rei, para todo o povo daquele local. Então, houve muitas coisas. Eu vou ler a explicação que está aqui na nossa Bíblia, para depois eu terminar de contar para vocês. Então, houve assim, ó, no versículo de número 2, ele escreve, né? Então, a ordem de Deus era que Jeremias preparasse o material para que as suas palavras fossem escritas. Naquela época, os livros judeus eram feitos em forma de rolo, né? E o material podia ser de papiro ou de peles de animais curtidas e costuradas. Com essa orientação, o Altíssimo visava preservar sua palavra e alcançar povos de todas as gerações seguintes, como nós, né? Como nós aqui. Então, ler, respeitar e praticar os ensinamentos da Bíblia, do que nós estamos lendo aqui, é a melhor forma de provarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. Você entende? Quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós respeitamos, quando nós tomamos ciência do que foi deixado como legado para que a gente venha tomar o direcionamento certo, é uma forma que nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu creio na tua palavra e eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Vocês entendem o que eu estou falando? É de grande valia tudo que é dito na nossa Bíblia. É de grande importância. Então, aqui no versículo 5 e 8, fala que sobre não poder, né, entrar na casa do Senhor. Por que que se fala sobre isso? Jeremias não podia, porque ele estava num local onde ele não podia sair de lá para ir, porque Deus assim permitiu. Então diz assim: por causa da profecia, Jeremias se tornou inimigo das autoridades de Judá. Por toda parte havia hostilidade ao profeta, a ponto de ser banido até mesmo dos átrios do templo. Você vê o que eles fizeram. Com isso, a tarefa de ler a mensagem de Deus às pessoas que se aglomeravam nos átrios ficaria a cargo de Baruque. Depois eu vou explicar direito para vocês quem foi Baruque. Aí diz aqui no versículo 21 e 23, que fala sobre tudo que o rei ouviu. Então os oficiais do templo pegaram o rolo com as profecias das mãos de Baruque, assim que ele terminou de ler ao povo. Levaram o livro até o rei Jeoiaquim e leram para ele as palavras que o Altíssimo havia dito por intermédio de Jeremias. Então, seu desprezo e sua incredulidade foram tão grandes que ele chegou a destruir. Olha o que ele fez, Jeoiaquim, o rei. Ele destruiu o rolo
que continha as profecias. Mas o rei estava próximo a uma lareira. Então, após ter picado as folhas todas, ele destruiu no fogo, jogou no fogo para que fosse destruído. Nesse comportamento desrespeitoso, assustou a todos. Todos ficaram abismados com o que ele tinha feito, né? Então, no entanto, não é assim que se tem agido aqueles que ouvem os ensinamentos sagrados e não praticam. Oi, eu estou ocupada. Não. Os ensinamentos e não praticam. Ou tentam desqualificar as escrituras sagradas. Vocês entendem? Para invalidar a autoridade de Deus, invalidar a autoridade divina. Vocês desculpem, porque foi minha irmã que me chamou. E aí eu tive que responder, tá bom? Então, ainda que que neguem, ainda que as pessoas não respeitem, né? Ainda que neguem a palavra de Deus, essas pessoas se tornam indesculpáveis. Deus não perdoa, pois nunca conseguirão calar a voz da consciência que reprova seus atos. Vocês entendem aqui como é de grande importância? Então veja bem, gente, Jeremias, ele relata nesse capítulo de número 36 que o Senhor Deus ordenou para ele para que ele escrevesse todas as profecias num rolo, né? As profecias que ele tinha feito, todas as profecias que ele tinha dito, né? Porque foi Deus que deu aquela ordem. Então, todas as profecias ditas contra Israel e Judá e as outras nações foram escritas. Como Jeremias estava preso, um personagem que havia lá, né, um personagem que era o escriba, esse que eu falei para vocês, que era o escriba Baruque, chamado de Baruque, ele escreveu todas as profecias que Jeremias leu, né, que Jeremias leu não, que Jeremias falou com ele escrevia. Então Baruque escreveu essas profecias de Jeremias e levou até o templo. Então ele leu lá nos degraus do templo tudo aquilo que Jeremias tinha dito. Então alguns soldados do rei que estavam lá, né, eles ouviram as profecias, aí pegaram o escriba e as escritas dele, né, os escritos dele todinho, e levaram até o rei. E lá eles leram, mas o rei ordenou que os escritos fossem queimados. Ele mesmo pegou e jogou lá e queimou, como eu li. Então primeiro ele rasgou, de como ele estava próximo à lareira lá, né, ele pegou e jogou lá e queimou. E ele então, ele quis que deu uma ordem que matassem Jeremias e Baruque. Ele queria que Baruque e Jeremias morressem. Então, o escriba Baruque, deixa eu explicar, como eu disse para vocês, que eu ia dizer para vocês, quem era o escriba Baruque. O escriba Baruque, ele foi de grande importância para Jeremias na época, porque devido à participação dele na escrita, na compilação, né, na compilação do livro do profeta Jeremias. Ele foi de grande importância. Muitos escribas, tinha outros escribas, mas o escriba Baruque, ele escreveu muitas coisas foram verdadeiras, e muitas ele escreveu, ele fez, muitas pessoas acharam que eram invenção dele, né? Mas o importante era que o livro do apócrifo, né, que se fala, traz o nome dele também, traz o nome desse escriba, né, que é o Baruque, né? Então Baruque, ele foi uma pessoa assim de grande importância para a escrita
né, para a escrita do livro de Jeremias. Então, de acordo com o livro de Jeremias, ele registrou todas as profecias, né, do profeta lá, que o profeta, tudo que o profeta falava foi registrado. O que significa que isso significa que provavelmente ele teve provavelmente não, ele foi, né? Ele foi de grande importância, porque a participação dele foi importante, porque Jeremias não podia escrever, então Jeremias ditava para ele toda a profecia e ele escrevia, né? Então, o livro do profeta Jeremias é um livro de grande importância, tanto que está aqui na Bíblia, para a gente entender, né? Como eu já falei, né? Esse personagem, o Baruque, foi importante. E também o Jeremias era um profeta de grande importância, né? Foi um grande profeta. Esse Baruque, ele foi, na época, ele foi mestre do Esdras. Você lembra quando eu li sobre o Esdras? Esdras, que foi o sacerdote. Esdras foi um sacerdote. E esse escriba, ele liderava lá nessa época lá todos os exilados lá dos Esdras, que estavam lá os judeus. Então, o que eu venho dizer aqui? O que nós aprendemos? Nós aprendemos muitas coisas aqui, né? Que nós precisamos nos voltar mais para Deus, né? Que nós precisamos conhecer Deus profundamente, procurar conhecer mais a Deus e buscar saber o que Deus quer da gente. Porque assim, Deus, ele busca corações abertos que querem saber quem é Ele, que se converte a Ele, né? Que faz a vontade dEle. Você entende o que eu falo? Então nós aprendemos que confiar no nosso Deus nos faz crescer. É de grande importância a gente confiar em Deus, nesse Deus que nos salvou, que sofreu tantos acontecimentos por causa de nós. Então, esse comportamento desrespeitoso lá do rei, né, assustou todo mundo. Você teria coragem de um profeta profetizar uma coisa para você, ou mesmo por escrito, profetizar e você, por exemplo, destruir ou não aceitar ou falar qualquer outra coisa em relação à profecia feita? Eu não teria coragem, porque eu respeito a palavra de Deus, porque o profeta, ele traz na boca dele aquilo que Deus manda ele falar, né? O profeta, ele é usado pelo Criador, ele é usado por Deus. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, que aqueles que ouvem os ensinamentos, né, os ensinamentos sagrados e praticam, Deus os abençoa, Deus está de olho, Deus vê tudo, você entende? Então é necessário que a gente confie fielmente nesse Deus, que a gente tenha a sabedoria de guardar os mandamentos e respeitar a palavra do Senhor, tá certo? Amanhã eu venho com vocês falar sobre Jeremias na prisão. Eu não sei se eu fui muito bem explicativa aqui hoje, porque eu confesso para vocês que eu estou assim correndo, né? Estou correndo, muitos detalhes, muitas coisas por fazer. Hoje meu dia foi intenso, mas nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser uma fé de boa consciência, uma fé de saber que Deus é a nossa única esperança nesse mundo. Com Ele nós podemos tudo, sem Ele tudo é mais difícil, como eu já falei muitas vezes aqui.
Precisamos estar sempre na presença do Pai. Olha, gente, amanhã, o dia amanhecendo, procurem estar em paz um com os outros, buscando estar na presença de Deus. Orem ao Senhor ao levantar-se. Agradeço a Deus pela noite linda e vivam o dia abençoado da Páscoa em família, em paz, em união, tá bom? Louve o nome do Senhor, engrandeça o nome dele. Que Deus os abençoe grandemente, porque amanhã é o dia da ressurreição do nosso Deus. Ele está renascendo, tá bom? Então sejam todos muito abençoados e feliz Páscoa para vocês e todos os seus, tá bom? Deus os abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.